Olá pessoal, tudo bem? Olha, esse aqui é um vídeo para o caso do pessoal que tem articulações do tipo rabo ou cabelo, coisas desse jeito, né? Então eu fiz aqui uma pequena modificação na minha personagem. É, Basicamente o que eu fiz aqui foi criar mais alguns bones, né? Então se vocês olharem aqui, eu tenho esse bone aqui, que serve para o rabinho dela, né? Esses dois. É claro que poderia ter sido mais bones, né? Vou colocar aqui no modo de pose, acho que fica melhor para a gente ver, né? Poderia ser mais bones para fazer essa etapa, né? E você vê que ele está ligado aqui. Então eu criei essa hierarquiazinha aqui. E outra coisa que eu fiz foi o desenho de uma cauda para ela. É, Vou trocar aqui para Object Mode. E aqui a gente tem esse desenho aqui, que a princípio ele não está associado na Armature, tá? Então, eu vou fazer o processo, né? Você vê que é um desenho separado, eu vou associar ele com a minha Armature, vou fazer a pintura de pesos e vou modificar um pouquinho esses bones para que eles possam modificar bem aqui a minha cauda, tá? Poderia ter feito com mais bones, tá? Mas eu quis fazer mais simples. Bom, vamos lá então. Então, a primeira etapa para isso é fazer a ligação do desenho com os bones, tá? Com a armature. Então, eu clico primeiro aqui nos bones, depois na armature. Aliás, desculpa, ao contrário. Primeiro no desenho, depois na armature. Ctrl P no teclado. E eu vou fazer com Empty Groups, tá? Poderia fazer com Automatic Weights, mas acho que vai funcionar melhor aqui com Empty Groups, tá? E agora, uma vez que eu fiz essa associação, se vocês notarem, eu tinha aqui antes um desenho que estava escrito rabo, né? E agora ele foi parar aqui dentro da armature, assim como os outros, né? Tá vendo? Ele entrou aqui dentro da armature. A partir desse momento, o que eu preciso fazer é fazer uma pequena edição. Então, eu preciso selecionar os bones, Shift no teclado, eu clico no meu desenho, tá? Aqui no caso, no rabo dela. Venho aqui em Weight Paint, tá? E agora eu preciso associar esses desenhos aqui da ponta, ou esses pontos, né, do desenho aqui da ponta com essa bone e esses outros desse lado aqui mais para a esquerda com esses outros bones aqui, tá? Então, eu vou diminuir aqui um pouquinho meu brush, né? Mas eu clico em Alt no teclado e clico no bone que eu quero fazer a associação. Você viu que ele ficou em azul, né? Contornando de azul. E agora eu começo a pintar os pesos desse bone, tá? E aqui a mesma coisa. Alt, clico nesse e agora eu começo a associar, né? E vou aumentando, né? Então eu quero mais, quanto mais vermelho, mais quente, né? Maior o peso desse bone aqui sobre esse cara. E aqui também é a mesma história, né? Quanto mais vermelho, maior é o peso. Quanto mais fria a cor, né? Azul, verde, menor o peso desses caras. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou testar para ver se ficou legal, né? Se funciona certinho. Então eu venho aqui, volto para Object Mode, seleciono os meus bones, entro no modo de pose e aí eu posso fazer alguns testes. Isso aqui já é razoavelmente interessante, né? Já dá para fazer bastante coisa. Mas tem uma estrutura que é bem legal que chama Bend Bones, né? Ou eu não sei como que está em português, mas são para bones que fazem curvas, tá? E a gente pode selecionar esses dois ossos, tá? E transformar eles em bend bones. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é selecionar esses dois do rabo. E aqui, ó, onde está Viewport, tem que clicar aqui em Bone, tá? Nesse íconezinho aqui, que é só o ossinho solto. Procurar aqui em Viewport Display e a princípio ele vai estar marcado como Armature Defined, né? Que significa o quê? Definido pela armadura. Como a gente colocou aqui na armadura para ser stick, então tá como stick. Mas eu posso vir aqui e marcar eles para ser mostrados como B-Bone.
tá? Que são os bend bones. Se eu clicar aqui, ele vai mudar só em um, tá? Então, quando você for clicar, coloca Alt no teclado e clica em B-Bone. Então ele vai mostrar esses dois bonezinhos de uma forma um pouquinho diferente. A princípio você vai falar assim, bom, não tem muita diferença, né? Ele só ficou meio estranhinho. Mas aqui, ó, a gente pode, quando a gente abre essa aba aqui, ó, Bend Bones, eu posso aumentar o número de segmentos desses bones. Ah, e de novo, né? Com o Alt pressionado no teclado, que daí ele vai aplicar para todos os bones que estiverem selecionados. Então, ele faz um osso que ele é mais quebradinho, com mais segmentos. Eu posso diminuir aqui se o tamanho deles não estão muito agradáveis, né? Então eu posso vir aqui, ó, mantendo o Alt pressionado e vou diminuindo o tamanho que eles vão ser mostrados na tela, tá? E agora quando eu rotaciono esse Bend Bone, ele faz uma rotação mais orgânica, tá? E daí isso aqui funciona melhor para fazer um rabinho para minha personagem, que aqui eu poderia fazer um rabinho balançando e tal. E quanto mais segmentos vocês colocarem nos seus bones, melhor, tá? Mais natural vai ficar. Então é isso, era uma dica bem rapidinha, só para criar esses bones pro caso do pessoal, né? Que vai fazer com rabinho, pode fazer aqui, então com esses bend bones. Funciona para cabelo também, fica bem interessante, tá? Então, só relembrando, o que que vocês precisam, né? Fazer a associação da malha com, ou do desenho com os bones, pintar eles com o weight paint e daí depois transformar os ossos em B-bones e aumentar o número de segmentos, tá? Não se esqueça do macete de, quando você selecionar mais que um, apertar Alt no teclado para ele aplicar a transformação a todos os bones que estão selecionados e não só ao último objeto selecionado. É isso, gente. Até mais.